Bom dia, que bom ver você de volta aqui no canal. É uma honra, um privilégio ter a sua companhia, a sua presença aqui. Eu gostaria de pedir mais uma vez que fiquem até o final do vídeo para poder pegar a mensagem completa, não pegar só uma ideia inicial e de repente não entender a conclusão dela. Então é muito importante acompanhar a mensagem até o final para poder ter o entendimento total daquilo que a gente pretende trazer. Além disso, se você não for inscrito no canal, se inscreva para poder ser avisado toda vez que houver um vídeo novo sendo postado, com alguma coisa relevante que possa estar sendo trazida aqui. E se gostou do vídeo, dê o seu joinha aí, né, o seu dedinho para cima aí, o seu gostei ou o seu like, como você preferir. Se não gostar, pode colocar o não gostei também. Muito importante se você puder comentar. Tá? Escrever o que você achou, o que você pensou, qual a sua opinião. Eu gostaria muito de ouvir, gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso. O tema de hoje é uma coisa assim, uma reflexão, na verdade, sobre algo que eu vi esses dias agora na internet, numa pessoa que tem postado bastante coisa. Eu vi uma coisa esses dias agora que me incomodou um pouco. E eu queria comentar um pouco sobre isso. Claro que sem expor a pessoa, sem expor a situação em si, somente a atitude. Somente a forma de agir, a forma de se comportar, que isso eu acho que é o mais importante para nós, no sentido de a gente poder olhar, né? Às vezes olhar para nós mesmos no espelho, pensar se a gente tem agido assim de algum momento, se a gente tem pensado assim em algum momento, e se isso daí é uma coisa correta, se é uma coisa desejável a se fazer. Então é mais nesse sentido que eu coloco. Antes da gente entrar no assunto em si do vídeo, eu queria mais uma vez, apesar de se tornar um pouco chato quando a gente começa a repetir, mas eu gostaria de mais uma vez pedir a sua colaboração no sentido de manter esse canal existindo, esse canal funcionando no ar, porque você sabe que a gente tem custos para isso, né? Tem internet, esses dias agora eu recebi uma ajuda, mas que eu acabei não conseguindo direcionar para a internet, porque eu precisava também resolver a questão da energia elétrica, porque sem energia elétrica não adianta, porque roteador não vai funcionar, computador não vai funcionar, celular não vai ser recarregado, então isso daí também era uma coisa importante de ser resolvida e eu, graças a Deus, resolvi ontem. Mas agora ficou insuficiente para manter a internet. Né? Então eu ainda continuo precisando do seu apoio, continuo necessitando e te agradecendo enormemente se você puder me ajudar a manter esse canal no ar. Porque eu faço isso aqui, gente, exatamente para poder trazer essa informação, ou esse estudo, essa reflexão para quem às vezes não tem tempo de pesquisar, de garimpar, né? Tanta informação que a gente é bombardeado todos os dias. Então, em troca desse serviço que eu estou prestando, eu peço somente a colaboração, que não precisa ser nada assim vultoso. Tá? Às vezes a pessoa pode colaborar com centavos ou com poucos reais e já ajuda, porque juntando de várias pessoas a gente consegue dar conta daquilo que a gente precisa fazer. Então é muito importante, eu gostaria de pedir para você, se você puder fazer essa colaboração, vai ser muito importante para mim, para o canal e para a gente continuar esse nosso contato tão gostoso aqui de poder pensar nas coisas juntos. Né? Bom, dito isso, vamos para o assunto em si do vídeo que eu quero trazer para vocês. Tem uma pessoa que eu tenho visto alguns vídeos aí pela internet, em alguns canais, que ela se apresenta como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que traz até revelações proféticas e fala bastante com relação a vários assuntos que a gente tem se interessado de saber, né, do que Deus está fazendo, do que a igreja está se movimentando, se manifestando nesses últimos dias. E tem várias coisas que eu já vi dela que eu gostei. Mas teve uma pregação, não foi a pregação, na verdade, foi um momento de uma pregação dela que estava sendo gravada e foi transmitida, que eu achei assim, uma coisa que a gente tem que realmente parar e refletir. Será que é por aí mesmo? O que aconteceu? Deixa eu explicar. Ela estava dando um testemunho de quando ela era nova convertida, ainda no começo da caminhada com Deus dela, e que ela estava junto com o marido, recém-casada também, e moravam em um local que eles tinham alugado, um local que não era próprio. Né? E por algum motivo, por alguma casualidade do destino, que a gente não sabe qual, eles ficaram com o aluguel deles atrasado, ficaram devendo. Uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Já aconteceu comigo algumas vezes. E acho que com muita gente que está assistindo também deve ter acontecido. E ela recebeu uma carta da pessoa que tinha alugado esse imóvel para ela, né? Não sei se era uma imobiliária, se era uma pessoa
se era um particular, mas ela recebeu uma carta dizendo que precisava daquele caso ser solucionado, daquela pendência ser quitada, e dando um prazo para que isso fosse quitado, senão seria movida uma ação de despejo. Nada mais natural. É o que a lei prevê. E a pessoa, para estar ali naquele local alugado, deve ter assinado um contrato prevendo esse tipo de situação. Então é uma coisa que, sinceramente, não é como às vezes a pessoa coloca, isso daí é o diabo me perseguindo. Não, gente, peraí. O diabo pode ser ruim como ele é, mas às vezes a gente provoca as coisas. Tem certas coisas que a gente tem que assumir a responsabilidade por aquilo. A gente tem que assumir que aquilo ali foi causado por nós. O diabo não tem assim tanta culpa de todas as coisas que a gente pode querer colocar nas costas dele, por pior que ele seja, né? E a atitude dessa senhora foi assim, uma atitude de colocar para Deus, de orar. Nada errado nisso aí, eu acho que é bastante normal uma pessoa que crê em Deus num momento de dificuldade, colocar para Deus essa dificuldade, para que esperar que Deus traga a resposta, traga a solução, normal, sem problema nenhum. O problema foi a forma como isso continuou, né? O desfecho desse assunto. Tá? Porque ela disse que uma semana depois desse dia que ela recebeu essa carta e orou, essa pessoa, né, que era quem estava cobrando, uma cobrança justa por uma dívida, ele foi assaltado na porta do escritório dele e se tornou latrocínio, porque o assaltante acabou atirando nele e o matou. E ela colocou isso, olha, então Deus fez justiça, porque eu coloquei nas mãos de Deus e isso aconteceu. Gente, sinceramente, eu não acho que isso seja justiça de Deus. Ela estava devendo. Ela sabia que estava errada. Ela sabia que tinha assinado um contrato, que estava num lugar que não era dela, e para estar ali ela devia pagar esse aluguel. E aí ela coloca nas mãos de Deus e acha que a pessoa ter perdido a vida foi justiça divina. Sinceramente que eu não vejo desse jeito de forma alguma. Não consigo concordar com isso, não consigo concordar que a pessoa use de um evento como esse, de um acontecimento como esse, para pregar num púlpito, meio que se vangloriando assim do agir de Deus sobre a vida dela. Eu não consigo conceber isso. Aconteceu comigo uma coisa também no início da minha conversão, bem no comecinho da minha conversão, que de certa maneira tem uma semelhança com essa história dela. Eu também, logo no começo da conversão, morava numa casa alugada, onde era o meu trabalho, que eu trabalhava com fotografia, com estúdio de fotografia nesse momento, e nesse local era o meu estúdio e era a minha casa. E era alugado. Eu sabia que todo mês eu precisava pagar aquele aluguel. Depois que eu converti, alguns trabalhos que eu fazia, principalmente para alguns jornais, eu abri mão, porque eu não me senti mais à vontade de continuar fazendo aqueles trabalhos. Eu achei que não estava condizente com a minha fé que eu tinha abraçado. Eu abri mão. E isso fez com que a minha rentabilidade caísse, eu começasse a ter menos renda, e automaticamente, num determinado mês, que eu sabia que no dia seguinte o cobrador iria lá na minha porta para receber o aluguel, e eu não tinha como quitar, eu não tinha como pagar. Absolutamente sem condições. E eu já não estava sabendo, eu não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais a quem recorrer, o que fazer. E naquela noite havia culto, na igreja onde eu estava congregando. E eu basicamente tinha dinheiro somente para pagar 2 passagens de ônibus para ir até a igreja, com a minha esposa da época, e 2 passagens para voltar para casa. Era o que eu tinha. E acabou. E não tinha mais nada, mais nem um centavo. E nós os dois pegamos o ônibus, fomos para a igreja. E no momento que o pastor estava falando com relação a dízimos, ofertas, ele disse: se você tiver no seu coração o desejo de ofertar, de semear na obra de Deus e tal, traga quanto o seu coração estiver falando com você e tal. E eu senti um ímpeto muito forte de doar aquilo que eu tinha no bolso. Seria o equivalente hoje talvez a R$8, que a passagem aqui hoje é R$4, a passagem de ônibus. Eu tinha o suficiente para 2 passagens, seria equivalente a R$8, e era o que eu tinha no bolso. E eu senti essa direção de Deus de doar esses R$8. E fui lá na frente e doei. E depois que eu doei, eu falei com a minha esposa, disse: olha, acabei de doar o dinheiro do nosso ônibus de volta para casa.
ou vai ter que aparecer uma carona, ou a gente vai a pé. E era uma distância grande, uma caminhada talvez de mais de 1 hora. Aí ela disse, e agora? Eu disse, eu não sei, mas a direção que eu recebi de Deus foi essa e fiz aquilo que eu me senti direcionado a fazer. E eu fiz com paz no coração. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou crendo, eu estou confiando. Terminando o culto, um casal, que era um casal que nos acompanhava bastante, que estava sempre com a gente, sempre na nossa casa, o marido se aproximou de mim, que ele inclusive é pastor, ele atualmente está em Minas Gerais, pastoreando uma comunidade lá. Ele se aproximou e disse, olha Arthur, a gente vai levar vocês em casa, quando terminar o culto. Não vão embora que a gente vai levar vocês. Eu pensei, bom, o problema de voltar para casa está resolvido, né? Já temos carona, já estamos garantidos na nossa chegada até em casa. Fomos até em casa de carona, mas eu continuava sem 1 centavo e continuava sendo o dia do pagamento do aluguel no dia seguinte. E eu sabia desse compromisso. De manhã cedo acordei, tomei um café da manhã, abri as portas do estúdio, fui para lá, sentei na minha escrivaninha e fiquei lá adiantando alguns serviços. E de repente entra um rapaz que eu já conhecia, que ele já tinha feito serviços comigo antes. Ele entrou e disse, senhor Arthur, vai ser os 15 anos da minha irmã, eu queria fazer um book dela de 15 anos e queria lhe contratar para fazer as fotos do evento, para fazer a cobertura do evento, do aniversário dela de 15 anos. Quanto sai? Aí eu fiz o orçamento, fiz o cálculo lá do book, mostrei os modelos, os tipos de book diferentes, ele escolheu um dos mais completos, por sinal. Fiz o cálculo da cobertura do evento, tudo bonitinho, falei para ele, olha, o valor é esse, o valor do book é esse, o valor do aniversário é esse e tal, o valor vai ser esse aqui. A maioria das pessoas, quando me contratava, ou pagava 50% no momento e o restante no final, ou pagava tudo no final. Normalmente era 50% só na hora da contratação. Era o costume da época, né? Na época não tinha essa facilidade de aceitar maquininha de cartão, essas coisas, e era assim que funcionava. E eu falei para ele, olha, é assim, como é que você vai querer fazer? Aí ele disse, não, eu vou pagar agora. Eu pensei, como é que é? Vai pagar agora? Ele disse, vou pagar agora. Pagar agora, integral. Vou antecipar o valor do pagamento todo. Na hora do book, na hora do aniversário, só faz ir lá, já está tudo pago. Esse valor cobria o valor do aluguel com sobra. Sobrava troco, bastante troco do valor do aluguel. Eu falei para ele, tá bom, vou fazer seu recibo. Aguarde só um momentinho. Na hora que eu pego o talão de recibo para fazer o recibo dele, entra o rapaz da imobiliária. Entrou, eu só fiz olhar para o rapaz e disse, senta um instantinho que eu já vou falar contigo. Vou primeiro terminar aqui de atender o rapaz. Fiz o recibo dele, ele me pagou, foi embora. Assim que ele saiu, eu olhei para o rapaz da imobiliária e disse, vem cá, senta aqui, vou te pagar. Fiz o pagamento e ele foi embora. Pago. E sobrou troco no bolso para eu poder comprar algumas coisas para casa que estivessem faltando. Então, gente, eu creio num Deus assim, sabe? Eu creio num Deus que faz as coisas desse jeito. Que respeita os acordos, que respeita os compromissos, que faz tudo de conformidade com a lei, de conformidade com a ordem, de conformidade com a justiça. Porque Deus é fiel, mas Ele também é justiça, Ele é justo. Ele é pai, é provedor, sim, mas Ele também castiga se você fizer coisa errada. E se você fizer o que Ele espera, Ele te recompensa. A aliança com Deus é a coisa mais divina, mais importante, mais sublime que nós podemos ter na nossa vida. E essa aliança sempre traz consequências. Claro que se a aliança for fiel, vão ser consequências benéficas. É lógico que tem momentos que a gente tem que aprender coisas. E às vezes para aprender a gente tem que passar por dificuldades. Porque ficar só na facilidade o tempo todo normalmente não ensina muito. A dificuldade é um professor muito melhor do que a facilidade. Mas independente de qualquer coisa, gente, eu não creio que Deus fosse passar por cima de acordos, de contratos, de leis, de justiça, para fazer o que quer que fosse, por mim ou por qualquer pessoa que se diga servo e filho dele. Eu não sei se essa pessoa que fez que
ministrou esse culto, que fez esse testemunho, um dia vai ver esse vídeo. Eu não estou declinando o nome de ninguém, não é minha intenção. Não é minha intenção fazer qualquer coisa contra o caráter, contra a honra de quem quer que seja. Se um dia essa pessoa vir e a carapuça couber, eu espero que ela realmente tenha humildade de reconhecer e pedir perdão a Deus e a quem quer que ela tenha ferido nesse processo. Mas nosso compromisso, nosso caráter, nossa natureza tem que ser conforme a natureza do Senhor, que viveu, foi tentado todos os momentos, mas perseverou e não pecou até a sua morte de cruz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu creio que Ele tem muito mais para nos dar do que a vida para nos tirar. Eu creio que essa necessidade que eu estou passando agora de manter esse canal, Ele vai suprir. Ele vai levantar provedores, Ele vai levantar pessoas fiéis, pessoas que são sensíveis à voz dEle e vão trazer essa ajuda. Eu não vou precisar fazer coisas erradas, nem constranger ninguém para isso acontecer. Porque Ele é fiel e Ele age conforme a fidelidade dEle. Vamos nos manter fiéis a Ele, porque é uma aliança. Assim como Ele dá, nós damos de volta. E esse é o sentido das coisas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê paz. Shalom Adonai.